E tivemos então os 2 primeiros domingos falando sobre eu nele, a ideia de comunhão. E aí vimos a comunhão diária com Jesus Cristo. No segundo domingo, a comunhão diária com o Espírito Santo. E a ideia agora do ele em mim, união. Se eu nele tem a ideia de comunhão, o ele em mim traz para nós a ideia de união. E quando a gente pensa em união, a gente pensa na vida de Cristo em nossa vida. E o que é essa união? Ou o que essa união nos proporciona? O que termos a consciência de que Cristo está em nós? Para aqueles que já entregaram sua vida para o Senhor Jesus, para aqueles que já entenderam a salvação e se renderam a essa graça irresistível do Senhor, Deus, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade vem habitar dentro de você. Você já teve aquela sensação de que você tinha tudo para vencer? Quem pratica esportes, talvez assim, ou talvez um time completo, todo o potencial, tinha tudo para vencer, mas por alguma situação, circunstância que não saiu do teu controle, você perdeu. Acho que na última Copa do Mundo eu estava mais animado, eu estava empolgado, eu achava que o Brasil tinha tudo para ganhar. Claro que ia ser difícil, mas você falava assim, puxa, estava ali, dava, até dava. Eu sinto isso com o Corinthians todo final de semana, sempre dá. Você vê, tem tudo ali para vencer, todo o potencial. Não, mas quando você, sabe aquilo, então, discussão em casa que às vezes você acha que tem tudo para vencer, tem todos os argumentos, está tudo ali, mas por alguma coisa foge do teu controle e você perde. Você tem tudo para ganhar alguma situação. Isso acontece na nossa vida cristã, porque nós temos tudo para vencer. E o que eu estou falando para você, por favor, não entenda como autoajuda, não entenda como uma palavra motivacional, mas nós temos em nós, através de Cristo Jesus, tudo o que nós precisamos para vencer. É exatamente sobre isso que esse texto de Colossenses fala. Aquilo que a obra do Senhor fez, ela nos traz um poder absurdo que a gente não tem dimensão. E por não termos a dimensão, muitas vezes nós não vivemos de acordo com o poder que está em nós, porque não entendemos essa obra de Jesus Cristo. E muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós cedemos às nossas tentações, muitas vezes nós perdemos o controle de várias situações, muitas vezes nós nos frustramos, nós atrapalhamos os planos de Deus, nós jogamos lá para frente, retardamos os planos de Deus na nossa vida, porque não entendemos que o Senhor Jesus te deu tudo o que você precisa para viver, e para viver abundantemente, para ter uma vida plena. Confere comigo, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8, e olha que interessante, nós não combinamos nada, claro que a gente tem olhado esses textos e outros, pensando em todas essas séries, e pensando naquilo que Deus tem se movimentado em nosso meio, mas o pastor Caio trouxe então esses 2 primeiros versículos, 6 e 7, e eu quero então estudar com vocês hoje a partir do versículo 8, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz,
e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Essa passagem, o apóstolo Paulo, claro que em todas as cartas paulinas, ele é muito profundo. Paulo era muito estudioso, erudito, e ele é muito profundo. Essa passagem é uma delas, que é extremamente profunda. Se você perceber no versículo 8, ele começa falando sobre um alerta, sobre um cuidado. E aqui tem a ver com esse contexto da carta, a gente entender um pouco o que estava acontecendo na região, na cidade de Colosso. A cidade de Colosso era uma cidade muito rica, muito próspera. Era uma cidade que ficava mais ou menos a 200 quilômetros de Éfeso, e ali passava uma estrada principal que ligava todo o comércio da época. Além de ter um importante comércio de tecelagem, era uma cidade riquíssima, próspera. Não tinha problema de dinheiro, não tinha problema de comércio, não tinha problema de outras questões. Era uma cidade muito populosa. E o que acontece é que é uma cidade estratégica. Paulo ainda não tinha chegado lá, Paulo estava na prisão. Ele escreve essa carta da prisão. E na prisão ele escreve para Epáfras, ou para a igreja de Colosso. Epáfras é o camarada que foi o cooperador de Paulo para fundar a igreja de Colosso. Provavelmente Epáfras se converteu em Éfeso, no ministério de Paulo, e vai para Colosso para abrir essa igreja. Só que o que acontece nesse período? Começa uma perseguição em Laodiceia. E se a gente olha os escritos, essa perseguição em Laodiceia leva um monte de judeus e um monte de pessoas para Colosso. Colosso é uma cidade rica, próspera, com uma igreja iniciando, e aí de repente chega um bando de judeus que estavam sendo perseguidos. Só que quando esses judeus chegam, eles chegam com um evangelho meio deturpado. Naquela época tinha uma religião que chamava gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra gnosco no grego, que é eu sei, conheço, compreendo. E esse gnosticismo, ele dizia que você precisa se salvar pelo seu conhecimento. Eu sei, conheço, compreendo. E pelo quanto você conhece, o quanto mais você vai superando, vai evoluindo, vai conhecendo mais, você se salva. E que não era só a obra de Jesus Cristo. Tinha que colocar algumas coisas mais, inclusive, além do conhecimento, eles falavam de outros espíritos. Essa pseudo-religião, essa seita, começou a entrar na igreja. Essa heresia começou a fazer parte na igreja, as pessoas começaram a se confundir. E a ideia do apóstolo Paulo é trazer a realidade de volta para a obra única do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo começa, a ênfase nessa passagem é justamente para falar sobre a obra única e exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E que tem tudo a ver com a ênfase de hoje, que é Ele em mim. A obra é dele. Ele já fez. Uma das grandes questões do cristianismo da época, e que tem acontecido para nossos tempos hoje, é o que eu preciso fazer? A gente coloca é Cristo mais alguma coisa, é Cristo mais alguma coisa. Algumas igrejas colocam é Cristo mais o seu dinheiro, é Cristo mais o seu cargo de liderança, é Cristo mais a sua participação, você tem que estar de segunda a segunda na igreja, é Cristo mais o seu sacrifício, é Cristo mais, se você não está envolvido, parece que é Cristo e mais alguma coisa. O cristianismo não é a religião do que eu preciso fazer, você não precisa fazer mais nada. Lembra do jovem rico quando chega para Jesus? A pergunta do jovem rico é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí quando Jesus Cristo fala com ele, ele fala: você tem que seguir os mandamentos. Ele fala: isso eu faço desde a minha adolescência. E diz que Jesus o amou. E aí fala: então vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois volta e me segue. É claro que isso não era o que Jesus queria que ele fizesse em termos de obras, mas o que ele queria era testar o coração dele. Porque não tem nada que você precisa fazer, a não ser entregar o teu coração completamente para Ele. Porque quando você entrega o teu coração completamente para Ele, Ele vai dando a direção do que precisa ser feito ou não. Por isso que tem muita gente que fala assim: não, mas para você vir nessa igreja você precisa fazer isso, você não precisa fazer nada. Venha só. O Espírito Santo vai começar a tocar no teu coração e vai falar com você na medida que você buscar aquilo que precisa mudar na tua vida.
O cristianismo não precisa apontar o dedo para ninguém. O Espírito Santo é o maior interessado que as mudanças sejam feitas na tua vida. Por isso que o cristianismo não é o que eu preciso fazer. O cristianismo está feito. Está feito. Na cruz o Senhor consumou tudo. Ele disse tetelestai, está consumado. E quando ele fala tetelestai, ele disse acabou. Acabou. Está consumado. Eu venci. Pronto. Ponto final. O diabo já sabe que o ponto final está dado. Acabou. Não existe um inimigo para o Senhor Jesus vencer. Nós precisamos vencer as nossas lutas diárias, mas acabou. E é exatamente sobre isso que esse texto fala. Então eu quero separar os versículos aqui em algumas palavras, para ficar mais fácil para a gente gravar e decorar, para ficar mais fácil de você levar essa mensagem para casa e aplicar durante a sua semana. Eu queria olhar primeiro o versículo 9 e 10, depois desse alerta que tem a ver com todo o contexto de Paulo. Ele diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Primeira palavra, plenitude. Essa obra da união com Cristo, da união em Cristo em nós, nos proporciona essa plenitude. Esse primeiro aspecto da obra de Cristo em nossas vidas, Ele nos completou, Ele preencheu o vazio, aquele vazio que não tinha como a gente preencher de outro jeito, aquele vazio que o dinheiro não preenche, aquele vazio que a conquista profissional não preenche. Blaise Pascal, que é um filósofo cristão, ele fala que o nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus, e as pessoas ficam procurando preencher, por isso que tem milhares e milhares de religiões ao redor do mundo, porque a busca é legítima, mas o vazio não consegue ser preenchido. A busca é legítima, procurem tantas coisas, busquem tantas coisas, almeja tantas coisas, mas você só será plenamente preenchido, plenamente satisfeito, plenamente realizado, quando Jesus Cristo preencher esse vazio. Tem tanta gente que busca alegria e prazer, e eu não estou falando aqui, a gente fala de drogas, mulherada, bebida, não estou falando disso não. Muitas vezes dentro da igreja, você está procurando se preencher com o seu ministério. Muitas vezes dentro da igreja, você está procurando se preencher com o teu trabalho. Muitas vezes dentro da igreja, sentado ouvindo todos os domingos, você se realiza nos teus filhos. E os teus filhos são a tua alegria. E o teu marido, a tua esposa é a tua alegria. Mas se o Senhor Jesus não for a tua alegria, meu querido, se o Senhor Jesus não for a tua alegria, minha querida, não existe satisfação. E o ser humano fica sempre procurando alguma coisa, insatisfeito, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre criticando, porque não tem a satisfação em Cristo Jesus. O que ele diz aqui, a palavra que ele usa, talvez na sua tradução esteja sendo aperfeiçoados. Na NVI já traz as duas palavras como plenitude. O versículo 9 e o versículo 10 usa a mesma expressão, plenitude. Ele nos completou. Plenitude significa ser completo, ser pleno, ser total, ser íntegro. Quando nós estamos em Cristo, Ele está tão próximo da gente, Ele habita em nós, e essa união que temos em Cristo Jesus nos completa. Nós somos completos. Esse vazio, essa angústia, essa tristeza, essa ansiedade que muitas vezes sentimos, é porque não entendemos que o Senhor Jesus nos completou. É difícil falar sobre isso hoje. Eu sei que hoje nós vivemos uma época, quando se fala de ansiedade, crise de ansiedade, existe que tem transtornos, a gente tem psicólogos na área que podem trabalhar com isso. E eu não quero jogar peso se você tem tratado isso e é tão difícil para você. Sinceramente, com todo amor, eu não quero jogar peso sobre você. Mas eu quero dizer sim, que a Bíblia fala que Cristo é suficiente para nós. E que quando estamos em Cristo Jesus, Ele nos preenche de tal forma, de tal maneira, que a nossa alegria é completa.
E eu não estou falando que a gente não vai passar por tribulação e dificuldade, porque essa palavra plenitude, esse preenchimento, não significa não passar por dificuldade, significa que nós somos completos, que nós somos cheios diante da dificuldade, que nós somos completos e nós somos cheios diante do deserto, no meio da tribulação, no meio do furacão, porque Ele, em Cristo, nos deu essa plenitude. Passa os teus olhos depois do versículo 9 e 10, e percebam como Ele transmite para nós essa plenitude. E quando você olha tantos outros versículos, quando fala do ser a videira, a gente tem estudado tanto, falado, mencionado, nosso tema do ano, permanecer. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Efésios capítulo 3, versículo 19 diz que nós precisamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade significa andar com Deus. O ímpio era aquele que não andava com Deus. Piedade é aquele que anda com Deus. Olha o que Pedro diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E o versículo 4 diz: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Ele nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Por isso a segunda palavra, já encaixando no versículo 10, versículo 11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo dessa carne. Se a primeira palavra é plenitude, a segunda palavra que eu quero que você grave é vitória. Quando fala dessa circuncisão, ele está dando o exemplo do batismo, dessa entrada no corpo. E o batismo significa que juntamente com Cristo nós morremos para o velho homem e ressuscitamos para um novo homem. Quando nós decidimos, se você fez o seu batismo, se você fez a sua profissão de fé, se você é membro dessa igreja, se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você disse: eu quero morrer para que Jesus viva através de mim. Quando você diz isso, significa que Ele vem habitar no seu coração. E pelo poder dEle, não pelo nosso poder, nós temos sim acesso a essa vitória. Nós temos acesso à vitória, o que significa que nós não precisamos pecar. A vitória sobre a velha natureza foi vencida sim em Cristo Jesus. Eu sei que muitos talvez pensem: mas é aquele texto de Romanos capítulo 7, quando Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu vou lá e faço. E ele fala que quando acontece isso, ele percebe que habita dentro dele a lei do pecado e da morte. E aí ele chega no final do capítulo e fala: quem me libertará do corpo dessa morte? Quem me livrará disso? E a gente para no final do capítulo 7. Mas a gente esquece que a Bíblia foi escrita como uma carta. A separação de capítulos foi muito posterior. É uma sequência. E quando ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Se você pegar o capítulo 8 de Romanos, ele vai falar: aquilo que você era incapaz de fazer pela sua carne, Deus fez por você em Cristo Jesus. E porque Deus fez por você em Cristo Jesus, você pode vencer sim, você pode ter a vitória. Não é um discurso emocional, não é um discurso de autoajuda. O que eu estou falando é Bíblia. Quem me conhece sabe, eu fiz um seminário ultra conservador, nasci e cresci na presbiteriana, mas é isso que a Bíblia diz. E quando a gente cai, quando a gente peca, não é porque eu não consegui, é porque eu não quis. Alguns mais antigos vão entender, eu falo que eu tenho uma tecla SAP. Sabe o que é tecla SAP? Televisão mais antiga tinha um negócio chamado tecla SAP. Eu sou jovem, nem dá risada não. Eu sou jovem, mas tinha uma tecla SAP que você apertava essa tecla e vinha
a linguagem original, o áudio original. Eu falo que eu tenho uma tecla SAP como pastor, que quando a galera chega para mim e fala assim, pastor, não deu, não consegui, eu estava ali e tal, não consegui, caí em pecado, eu estava ali quando vi, já não consegui. Não existe não conseguir, existe eu não quis obedecer. E eu te provo isso biblicamente. 1 Coríntios 10, 13, ele fala que não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que possam suportar, e junto com a tentação Ele providencia o escape para que possais suportar. Só nesse único versículo tem 3 argumentos para dizer que a gente tem sim como sair de todas as nossas tentações. O que acontece é que na hora do vamos ver, a gente não quer servir a Deus. Essa união de Cristo conosco é justamente para que a gente entenda que você pode sim vencer, que você tem vitória. Só que essa vitória vem de acordo com a tua busca. Tem um livro muito legal chamado Quebrando as Correntes, Neil Anderson, ele fala assim, embora você esteja morto para o pecado, ainda conserva a capacidade de servir ao pecado, ao colocar o seu corpo à disposição dele. A decisão é sua, quanto a permitir que o seu corpo seja usado para o pecado, ou para a justiça. Satanás, que está na raiz de todo o pecado, tirará vantagens de toda pessoa que tentar permanecer neutra. Seu corpo é seu, para que você o use para servir a Deus, ou a Satanás. A decisão é sua. Essa união de Cristo conosco, essa união indissolúvel, Cristo já fez. Se você entregou a sua vida para Cristo, Ele está em você, e Ele estando em você, Ele te dá, quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes, Ele te dá a capacidade de vitória. Primeira palavra então, plenitude. Segunda palavra, vitória. Mas eu quero ler o versículo 12 e 13, depois que ele fala do batismo, eu quero trazer uma outra expressão, porque agora são 2 palavras, nova identidade. Porque depois que ele fala do batismo, ele fala do despojar do corpo da carne, ele fala, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele te deu uma nova identidade. Em Cristo, você tem uma nova identidade. Tem alguns filmes aí que fala por aí, quando o cara precisa dar uma testemunha, tal, precisa livrar o cara, os caras pegam e mudam o nome, dá passaporte, manda para outra cidade, faz um monte de coisa, e aí o cara está lá como se fosse uma nova pessoa, faz até cirurgia plástica. É mais ou menos isso que Deus fez conosco. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, e aí o pastor exemplificou muito bem semana passada, e aquilo clareou tanta coisa para mim. Tem acontecido tanta coisa na minha vida, e ele falou assim que quando você toma a decisão, cai em si e começa a voltar para a casa do pai, o pai encurta o caminho. E ele até correu à noite, não sei, de noite ele correu e falou assim, o pai encurta o caminho. Ali o Espírito Santo tocou tanto no meu coração, porque muitas pessoas têm chegado para mim, aí falam assim, puxa, mas está muito rápido, pensando na minha história, está muito rápido, é muito rápido, nossa, já deu isso, mas você já voltou, às vezes encontra na rua, você está onde? Você está trabalhando? Não, estou no ministério, estou lá na primeira, mas já? E as pessoas se espantam, e aquilo Deus tocou profundamente o meu coração, porque quando a gente cai em si, a gente toma um caminho de volta, Deus encurta o caminho. E às vezes o que é rápido para mim também, às vezes o que é rápido, que eu estava apavorado, pensando como minha esposa achar, mas não é rápido para Deus, porque Ele encurta o caminho, porque Ele conhece o coração de cada um. E quando o pai chega diante do filho, ele abraça e beija. E aí eu fico pensando uma coisa, nessa parábola, o filho foi embora, o filho disse, eu quero que você morra, porque não tinha esse negócio de herança em vida naquela época, não existia herança em vida. Então quando o filho mais novo pede o dinheiro, ele está dizendo, pai, eu quero que você morra.
Eu não quero a sua influência na minha vida, eu não quero a sua voz na minha vida, eu não quero o Senhor falando comigo, eu quero que o Senhor morra, me dá a herança que eu vou embora. Ele vai embora, ele disse: pai, eu quero que o Senhor morra. Como que o pai ia saber o dia que ele ia voltar? Como que o pai ia saber o dia que ele ia voltar? O pai não sabia. O pai não sabia o dia que ele ia voltar. Mas como que ele ia visto o filho de longe e sai correndo? Porque ele estava todos os dias o pai ia para a varanda daquela casa, olhando o caminho até a porteira, ficando esperando o filho vir. Todos os dias o pai estava com aquele coração rasgado, sofrendo, esperando o filho voltar. Por isso que quando o filho toma o caminho de volta, e quando ele vê o filho na direção certa, o pai encurta o caminho, e ele sai correndo, e ele abraça, e ele beija, e ele coloca um anel no dedo, sandália nos pés, uma nova roupa, e manda assar o churrasco, porque ele fala: meu filho estava morto e reviveu, meu filho estava perdido e foi achado. Sabe o que é isso? Nova identidade. Ele traz uma nova identidade para esse moleque. Ele fala: você é um moleque, você foi lá gastar todo o dinheiro, você falou tudo que você queria, você fez tudo que você fez, mas ainda assim, eu te trago uma nova identidade. Vem, coloca e fala: não, eu não sou merecedor, eu sou indigno, eu não mereço isso. E ele fala: põe esse anel, moleque. Põe esse anel no dedo, põe esse sandália nos pés, e vamos celebrar, porque você estava morto e foi ressuscitado, você estava perdido e foi achado. Entra na casa do teu pai, desfruta dessa alegria. Às vezes a gente não desfruta dessa nova identidade, porque a gente não entende. E eu vou te falar uma coisa, eu não era chorão tanto assim não, mas não tem jeito, porque quando eu vejo tudo que Deus fez, eu lembro daquela moça que chega aos pés de Jesus, e aí começa a chorar, e a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, e enxugar com seus cabelos, e os religiosos ficavam dizendo: nossa, se Jesus soubesse quem é essa mulher. E eu fico muitas vezes me achando assim. Eu sei que às vezes é complexo, né? Você tem que passar, um dia passa, mas às vezes eu fico me achando assim, você é tão indigno, você fala: pai, eu não sou merecedor, pode me tratar como um funcionário. Pai, eu não sou merecedor, eu vim aqui trabalhar para o Senhor só. E ele fala: para, você é filho, tem uma nova identidade aí. É isso que Ele quer trazer para cada um de nós. Não é só para mim, não é só para minha casa, é para todos nós. Eu não sei o que você fez, eu não sei como é que está a tua cabeça, eu não sei como é que está a tua casa, o teu casamento, mas quando você chega aqui, Deus fala para você: esquece a semana passada, esquece o ano passado, vamos viver em novidade de vida a partir de hoje. Eu te dou uma nova identidade, você é filho. Ah, mas pai, eu não sou digno, eu não fiz nada ano passado, eu não sou merecedor disso. Você é filho. Coloca esse anel no teu dedo, calça sandálias novas, põe roupa nova, entra na casa do teu pai, celebra comigo. Ele está te convidando, celebra, traz alegria, bota alegria. Porque muitas vezes fala: mas eu tenho tanto pecado, você não conhece a minha vida, Juba, você não sabe o que eu já fiz, você não sabe do que eu passei. Realmente eu não sei, mas eu sei da Bíblia, e eu sei do coração do meu pai, e ele diz para você: você é filho, entra, celebra, se sinta em casa, curte, desfruta, porque eu estou te dando uma nova identidade. A união de Cristo conosco é isso, é uma nova identidade. E aí por isso que às vezes tem gente que olha e fala: como você consegue rir num momento disso? Como que você consegue olhar para trás e ser feliz? Passei momentos difíceis, já compartilhei uns domingos atrás, à noite, questão do meu deserto, tudo que eu passei, já falei, mas às vezes a gente olha e começa a sorrir, começa a dar risada, e fala: o que Deus fez? E olha tudo que aconteceu, e você fala: porque é uma nova identidade, porque Cristo essa plenitude, ela está em nós, em mim, em você. A vida de Cristo está conosco, e por isso nós podemos ser plenos, por isso nós podemos ter vitória, por isso nós podemos ter essa nova identidade. Essa nova identidade. Tem uma mensagem que eu gosto muito, que eu fiz uma vez, um dia, quem sabe, ela tem umas dinâmicas engraçadas para fazer no domingo. Aqui estamos de 2 Pedro capítulo 1 ou 2, o 9, aquele que fala que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus. Querido, se a gente parar para pensar nesse versículo, ele é
fantástico. Olha o que ele diz para mim e para você: você é nação santa, você é raça eleita, você é povo de propriedade exclusiva minha, você é sacerdote real. Quando a gente começa a estudar e destrinchar cada um desses papéis e o que Deus está nos presenteando, gente, isso é maravilhoso. Você é escolhido dele, e essa união indissolúvel, Cristo conosco, justamente traz isso. Você é nação santa. Por isso, até como um bom presbiteriano, também tem essa certeza da salvação. Essa união é indissolúvel, não tem mais jeito. Ele nos agarra, nos abraça, Ele nos escolhe nele, para Ele, por meio dele, e não tem mais jeito. Aí o pessoal fala assim: ah, mas assim é fácil, pastor. Ah, uma vez salvo, sempre salvo. Quem pecou, então pode pecar, pode fazer o que quiser. O que fala isso não entendeu nada. Não entendeu nada, porque essa graça que nos alcança, esse amor nos constrange a tal ponto, que não tem outra resposta a dar para Ele, senão eu entregar toda a minha vida e falar: eu estou aqui. C.S. Lewis fala que evangelismo é um mendigo contando para outro mendigo: achei pão. É como um cachorrinho, sabe cachorro vira-lata? Uma vez eu estava com a Júlia, minha filha mais velha, 10 anos, e ela resolveu dar comida para um cachorrinho. Estava lá um cachorrinho magrinho, 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 pele e osso, literalmente pele e osso. E ela resolveu dar lá um negocinho. Aí você sabe, o que cachorro vira-lata faz quando dá um negocinho? Vai te seguir, para na porta. E aí fica lá na porta. Aí ela ia lá, pegava a ração da outra cachorra e dava para o cachorrinho. Aí daqui a um tempo eu chamava ele de mendigo, as crianças começaram a dar nome. Aí botaram um nome para ele, Bob. E eu queria chamar de mendigo para deixar ele para um lado e a gente para o outro. Isso foi em abril do ano passado. Pergunta onde esse cachorrinho está. Continua raquítico. Continua pele e osso, tadinho. Ele tem um negócio que ele come e vomita, come e vomita. Faz 1 ano que ele come e vomita na minha casa, por causa da minha filha que deu um cachorro, uma pequena de ração. Sabe o que é isso? Quando nós entendemos o verdadeiro evangelho, quando você é um mendigo, entende a tua condição, e você recebe um alimento, você vai atrás daquele que te alimentou, e você não sai dali, e pode chover. A gente saía, às vezes no começo a gente saía, daí olhava para trás, e falava assim: ele ficou para fora, e aí daqui a pouco voltava tanto tarde da noite, aí eu olhava no retrovisor, ele correndo atrás do carro, e chegava lá. A gente saía horas, dias, voltava, ele estava lá na porta, porque ele entendia. E eu chegava para as crianças e falava: está vendo isso aqui? Isso aqui é o evangelho de Jesus Cristo. Porque nós somos assim. Nós somos às vezes mendigos, nós somos cachorro que vai para fora e quer buscar a comida dos cães. Mas quando a gente entende quem alimenta de verdade, quando a gente entende quem dá o alimento verdadeiro espiritual, a gente não sai dos pés do Senhor Jesus Cristo. A gente não sai da casa do Pai. Por isso que a gente pode entender sim essa graça irresistível que nos alcança, que nos ama, que nos traz para perto do Pai, e que a gente nunca mais vai sair dele. Isso não dá vazão para você fazer o que quiser, mas simplesmente para chegar lá e falar: Deus, eu estou aqui. Você é perdoado e eternamente salvo. Eu não vou dar os spoilers do Vida Vitoriosa, a gente trata muito isso no Vida Vitoriosa. E esse texto é você entender que você era das trevas, mas agora sois luz. Vivam, pois, como filhos da luz. Você tem tudo o que você precisa para viver vida e piedade, como fala 1 Pedro, tudo. E olha o versículo 4, quando ele fala justamente a ideia de 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Ele diz: e dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 2 Pedro 1, 3 e 4. Ele te deu tudo. E por fim, para a gente encerrar, quando ele fala que Ele venceu os principados e potestades, quando Ele vence todas as autoridades, e Ele expôs publicamente na cruz, Ele te deu autoridade, plenitude, vitória, nova identidade e autoridade. Cristo conquistou a vitória máxima na cruz. Ele derrotou os nossos inimigos, e derrotando os nossos inimigos, Ele conquistou a autoridade.
Se a gente pega Lucas, lembra quando ele manda os 70, Evangelho de Lucas, ele manda os 70, e os 70 voltam felizes, falando para o Pai, os demônios o submetem, ele submete ao teu nome, ele fala, eu vi Satanás cair do céu, eu vi vocês tendo poder e autoridade. Não se alegrem por isso, se alegrem porque o teu nome está no livro da vida, mas ele fala, eu vi, vocês têm autoridade sobre os demônios, vocês têm autoridade sobre as enfermidades, vocês têm autoridade sobre o pecado na sua vida para mandar ele embora, você tem, eu te dei tudo, eu já fiz, é isso que Jesus fala para nós, eu já fiz na cruz por você. Quando a gente vive aquela sequência, aquele ciclo vicioso, né? Pecar, confessar, pecar, pecar, confessar, pecar, pecar, confessar, pecar, quem já foi no Vida Vitoriosa, sabe, a gente trata muito isso. Ele te deu vida, e quando você está em Cristo Jesus e é pleno disso, você quebra esse ciclo, e você peca sim, porque a gente não vai deixar de pecar, mas você confessa, e você se liberta, e você resiste, e você aprende a resistir, aprende a fugir, aprende a vencer. Quando a gente olha para isso, Deus triunfou sobre eles na cruz. Foi na cruz que ele venceu. Jesus não só venceu o inimigo, mas Jesus tira do diabo as suas armas, despojando principados e potestades, fez deles um espetáculo público na cruz. Ele tirou as suas armas. É aquela história que a gente fala que o 1 Pedro fala sobre um leão, ou não, fala que o diabo anda como um leão. Ele não é um leão, ele anda como um leão desdentado. Quem põe dentadura nele é a gente. Pastor Jean fala sobre isso. Ele anda como um leão. Na cruz, Cristo já venceu. E ele não só tira as armas do diabo, como ele nos dá armas. Efésios capítulo 6. Ele nos dá toda a armadura para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo. E você tem toda a armadura espiritual. Nossa luta não é contra carne ou sangue, nossa luta não é contra seres humanos, e Ele nos dá toda a armadura espiritual, toda a armadura para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo. Ele não só venceu o inimigo, Ele não só tirou as armas do inimigo, mas Ele te deu a armadura para você vencer, Ele te deu autoridade. Que Deus nos abençoe, e que Deus nos dê essa consciência de que Cristo em nós, a esperança da glória, que é isso que ele fala em Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Não somos fortes, não somos perfeitos, mas em Cristo Jesus nós temos a plenitude, em Cristo Jesus nós temos vitória, em Cristo Jesus nós temos uma nova identidade, e em Cristo Jesus nós temos autoridade. Feche os seus olhos. Muitas vezes nós temos uma vida, com todo respeito, gente, eu não vou falar em peso, medíocre, no sentido da palavra, mediana. Muitas vezes nós temos uma vida medíocre, porque nós não entendemos esse poder de Cristo em nós. Muitas vezes nós temos uma vida mediana, porque nós não temos a consciência de que Cristo em nós, Cristo dentro de nós, o Espírito Santo, o Deus Pai, o Deus Filho, a Trindade que habita em você, Ele veio para mudar a tua história, Ele veio para te dar força, Ele veio para te dar poder, Ele veio para te trazer vitória, Ele veio para te dar coragem, ousadia. Ele habita em você, não é por você, não é pela sua própria força, é Ele em nós, Ele em nós, a esperança da glória. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nesse momento, e pedir a Deus que todas essas verdades que nos enchem de esperança, essas verdades que nos libertam, essas verdades que nos animam, que essas verdades venham a tomar conta do nosso coração. Deus, que a Tua vida em nós nos traga esperança de uma nova vida,
no dia de amanhã, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, que a tua vida venha sobre nós, que a tua vida nos encha, que a tua vida possa trazer essa plenitude, que a tua vida possa preencher, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente. Deus, que o Senhor nos traga consciência de quem nós somos, essa nova identidade, que o Senhor traga consciência do que nós temos junto com o Senhor, que não vem de nós mesmos. Nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos como verme, mas o Senhor vem sobre nós, e a tua vida em nós é que dá esperança para uma vida de glória, é a tua vida em nós que nos dá uma esperança de uma vida de vitória, é a tua vida em nós que nos traz esperança de uma vida cheia do Senhor. Traz vida, Pai, traz vida, em nome do Senhor Jesus, traz vida para cada um de nós, é o que eu te peço, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Igreja, receber a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e te dê a paz, que Ele levante sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, e que a graça do nosso Senhor Deus, o amor do Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, a vida de Deus, essa plenitude da Trindade, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus pensamentos, sobre as tuas emoções, sobre o teu falar, sobre o teu andar, sobre as tuas atitudes, agora e até a hora em que Jesus nos chamar, ou até a hora que Ele arrebatar a sua igreja, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, atrás, na frente. Quero entrar, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória.